Bom dia, aula de ciências, 7º ano. Bem, na última aula eu tinha passado para vocês aquele textozinho que falava sobre a garrafa térmica, o funcionamento dela, tudo, né? E a gente vai continuar falando sobre temperatura, só que agora a gente vai falar sobre sensação térmica, tá bom? Aí, eu acho que vocês se lembram que umas aulas anteriores eu tinha pedido para vocês escreverem a definição de temperatura, calor e sensação térmica. Sensação térmica, ela é restrita. O nosso corpo que vai identificar quando algo tá frio ou quando algo tá quente. E eu quero que vocês entendam uma coisa. A sensação térmica, ela sempre é superior do que aquilo realmente é. Por exemplo, um local frio. Eu estive uma vez viajando e muito frio, assim, de doer o osso, assim, de doer a articulação, muito frio. Acho que eu já até falei isso pra vocês. Muito frio mesmo. E aí eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, deve estar uns 6, 7 graus negativo lá fora. Tá muito frio, tá muito frio. E aí passou no noticiário a temperatura. E a temperatura tava em torno aí de 8 graus, 9 graus. Positivo, tá? Não era abaixo de 0, não. Né? Não era abaixo de 0. Aí eu fiquei, nossa, mas parecia que tava mais frio. Esse parecia que tava, essa sensação que eu tive é chamada de sensação térmica, é aquilo que eu tive contato e é aquilo que eu achei que eu tive, porque foi o contato daquela temperatura com o meu corpo, tá? Então, essa tabela aqui que a gente vai usar é para descobrir a sensação térmica que o indivíduo vai sentir em determinadas situações. Para a gente descobrir isso, eu passei uns exercícios para vocês, umas questões. Eles sempre vão dar duas informações que a gente precisa. A gente precisa primeiro da velocidade do vento daquele ambiente e a temperatura estabelecida, que é aquela temperatura fixa, que tá ali mesmo, é a verdadeira, tá? E a gente vai descobrir a sensação térmica, tá? Então, bora lá. Então, aqui, ó, quilômetros por hora é a velocidade desse vento, tá bom? Ele tá variando aqui, ó, 7, 11, 14, 18, essa velocidade tá variando, tá? Entre 4, assim, um intervalo de 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Essa aqui é a velocidade do meu vento. Coloquei aqui, ó, aqui é a sensação térmica. A sensação térmica é aquilo que a gente está querendo saber, que o indivíduo, né? E a temperatura real do ambiente. Aí eu passei um enunciado para vocês, passei pelo WhatsApp, né? E fala assim, ó. Na linha superior está disponível a velocidade do vento, que é essa velocidade aqui do vento, a gente já encontrou. Aqui a temperatura real, né? Então ele fala assim, e na coluna mais esquerda está disposta a temperatura real. Aí ela vai dar um exemplo de uma situação. Então a temperatura a temperatura fixa, vamos dizer que Maria foi para fazenda, sei lá. Agora, na pandemia, o povo tá indo pra fazenda, né? Então, foi. E o ambiente dessa fazenda, dessa chácara, ou até mesmo dessa cidade, né? Foi de quê? 2 graus. Isso aqui é a temperatura real, a temperatura estabelecida. Aí, eles falam assim, que a velocidade que o vento estava tendo nesse local onde Maria estava era de 40 km por hora. Então, eu tenho o meu quilômetros por hora, que é a velocidade desse vento, e a verdadeira temperatura. Qual é a sensação térmica que Maria sentiu naquele ambiente, com aquela velocidade, com aquela temperatura? A gente vai traçar uma linha e quando os dois pontos se encontrarem, que é a velocidade e a temperatura, a gente vai descobrir a sensação. Então, aqui, ó. Vem assim, ó. Vocês podem usar uma régua. E aí a gente chegou a 13 graus negativo. Então, Maria estava, sei lá, numa chácara, com uma temperatura do ambiente lá dessa chácara de 2 graus, com ventos de 40 km por hora, e a sensação térmica que Maria tinha era de menos 13, quer dizer, muito frio, muito frio. E aí, realmente, não era tão frio, assim, a temperatura real não era essa, né? A temperatura real era essa. E a sensação térmica é essa. Por isso que eu falo para vocês. A sensação térmica, que é esse bando de número aqui,
sempre será maior do que a temperatura real, a temperatura estabelecida, tá bom? Eu passei para vocês umas quantas questões? Passei para vocês 1, 2, 3, 4, 5 questões. Vocês vão usar, não essa tabela, mas lá no exercício tem a tabelinha, que vai ser, é como se fosse a continuação dessa. Aí lá a primeira tá falando assim, a temperatura é de 10 graus. Então, a temperatura de um ambiente, sei lá, de um resort, sei lá, qualquer lugar aí, na casa de vocês. Chegou a alvorada aí a temperatura daquele ambiente tá 10 graus. Essa é a temperatura estabelecida, é a temperatura do local. E lá tá tendo ventos de 25 km por hora. Essa matéria quer descobrir o quê? Qual é a sensação térmica que um indivíduo vai sentir nessas condições de ambiente? Com uma temperatura de 10 graus, com vento de 25 km por hora. Aí vocês vão fazer o quê? Vão traçar. Aí tem a tabela, vocês vão ficar traçar e vão descobrir qual é a sensação térmica. AB, 0 grau a temperatura, com vento de 50 km por hora. Qual é a sensação térmica? C, temperatura de 3 graus, repara que é 3 graus, não é 3 graus negativo, e com vento de 36 km por hora. Qual é a minha sensação térmica nesse ambiente? Temperatura de 5 graus negativo, 5 graus negativo, com ventos de 90 km por hora. Qual é a sensação térmica desse ambiente? A última é a temperatura de 15 graus e com ventos de 72 km por hora. Aí eu pergunto, qual é a sensação térmica desse ambiente? Bora responder, qualquer dúvida me chama no zap. E não esqueçam, tá, gente? Não precisam copiar aquelas definições, mas por favor, copiem o exercício. A tabela não precisa, que quando a gente voltar às aulas, eu vou entregar ela impressa para vocês, tá bom? Fiz aqui só para vocês entenderem um pouquinho, porque eu tava com saudade de fazer vídeo. Tchau. Tchau não, até logo, né, gente? Qualquer coisa me chame.